Olha só que interessante, o canal Keza Henshin fez uma entrevista com o Simon Bennett. Para quem não lembra, o Simon foi produtor executivo de Power Rangers, de Ninja Steel até Power Rangers Cosmic Fury. Ele era bem engajado nas redes sociais, interagia bastante com os fãs, mas após o término de Cosmic Fury, ele deu uma afastada, acabou deletando algumas contas e ficou na dele lá no cantinho quietinho. Só que esse canal fez uma entrevista muito bacana, uma entrevista basicamente de bastidores de Power Rangers. Assim, muitas das informações a gente já sabe, até porque ele comentava muito no Twitter, no Instagram, em outras entrevistas, mas tiveram alguns pontos que eu acho bem pertinentes para a gente comentar aqui e entender de uma vez por todas como é que funciona o esquema de Power Rangers, ou pelo menos como funcionava de 93 até 2023, que foi a última temporada no estilo que a gente conhece. Olá, Nação Ranger, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao Mega Power Brasil, seu canal focado em Power Rangers. Aqui tem novidades, curiosidades, reviews e vários materiais dedicados, é claro, aos nossos heróis coloridos. Se você está chegando aqui por conta desse material, o YouTube te indicou, algum amigo mandou o link, fica o convite para você se inscrever, ficar conosco aqui, porque tem vídeo novo toda semana, bastante conteúdo para quem não é fã e para quem é fã, obviamente. Também fica, é claro, aquele pedido, eu sei que a gente fica repetindo várias vezes, mas é importante deixar o gostei, porque ele vai pegar esse conteúdo, vai jogar para mais pessoas e de quebra você ajuda a proteger o universo, porque o like ele destrói um boneco de massa. Eu gostava muito das interações com o Simon nas redes sociais, porque ele trazia muito material de bastidor pra gente. Porque os fãs ficam sempre em um mar de especulação em determinados conteúdos, e aí o Simon ele vinha pra gente, dava uma luz, explicava alguma coisa, ou tentava explicar, e isso era muito bacana, porque alguns rumores eram colocados por água abaixo, e ele trazia muito material bacana que agrega e muito às nossas discussões aqui no canal, e acredito que em outros lugares, seja na internet ou até mesmo em uma conversa com um amigo. E ele foi entrevistado por esse canal para falar justamente dessa parte de bastidor. Como é que funciona uma adaptação, como é que o material de Power Rangers ele fica pronto, tem que passar pela Toei, é a Hasbro que faz tudo, é a Saban que fazia tudo, como é que funciona. E eu gostei que ele logo de cara, ele desbancou um rumor que muita gente especulava há bastante tempo na internet, inclusive ele deixa isso bem claro no comecinho. Aliás, eu vou deixar aqui o link da entrevista, porque a gente não vai comentar tudo, é uma entrevista bem longa, obviamente, está em inglês, e aí nós pegamos os pontos mais importantes, pontos inéditos que não haviam sido debatidos aqui no Mega Power. Perguntaram para ele logo de cara como é que funciona o processo de adaptação. A Hasbro, Saban e Disney têm o direito de todas as séries Super Sentai, tem o direito de uma série Y, de uma série X, como é que funciona? E aí ele trouxe logo de cara essa resposta. Eu vi na internet um rumor que falava que a Hasbro tinha os direitos até Rio Soldier, que foi o Super Sentai que virou Dino Fury. E aí ele fala, isso é mentira. A Hasbro tem os direitos de distribuição de qualquer Super Sentai para o Ocidente. Ou seja, se uma empresa aqui no Brasil quer trazer um Super Sentai, tem que tratar com a Hasbro. Mas sobre adaptação, a Hasbro só tem direito a uma determinada série quando ela adquire esses direitos. Ou seja, se a Hasbro quer fazer uma adaptação, por exemplo, de King Oger, ela tem que tratar com a Toei para adaptar esse material. Ou seja, as séries que a gente não viu sendo adaptadas é porque a Hasbro, ou Saban, ou Disney não quiseram fazer essa tratativa. Mas é claro que é tipo uma conversa muito mais tranquila, porque esse acordo que a Toei tem com Power Rangers é bastante longo, então é muito fácil se eles quiserem, por exemplo, adaptar uma série atual de Super Sentai. Entra em contato com a Toei, resolve a papelada e a série é adaptada e vira Power Rangers. Então, não existe essa história de que os direitos de Super Sentai só existem até Rio Soldier. Na verdade, o direito existe à vontade da Hasbro. Se a Hasbro quiser comprar uma série mais antiga, ela consegue. Se ela quiser comprar uma série mais nova, ela consegue também. Ainda dentro dessa resposta que ele deu, ele trouxe o exemplo de Dino Fury. Quando eles optaram em adaptar Rio Soldier para Dino Fury, a série lá no Japão não havia terminado ainda. Ou seja, eles não tinham o material oficial em mãos porque ainda estavam em uma fase de pré-produção. Eles só têm acesso aos episódios originais, ao material que vem da Toei, quando eles de fato querem adquirir aquela série Super Sentai. Então, olha só que interessante, eles tiveram que ir até fansubs
para assistir Ryu Soldier, para bolar a história em cima daquele material. Eles assistem a série para ver esse personagem funciona dessa maneira, esse vilão é interessante, esses dois Rangers interagem sempre, a gente pode fazer algo em cima desse episódio. Então eles têm essa pré-produção sem ter acesso ao material original. Só quando tá pertinho que eles conseguem tudo que vem do Japão, e aí eles trabalham 100% de forma, digamos assim, honesta, né? Porque eles têm acesso ao fansub para entender o processo, mas depois eles chegam às vias de fato. Então nesse caso, Dino Fury, quando foi criada a temporada, Ryu Soldier, que era a contraparte japonesa, ainda estava passando no Japão. Ainda dentro dessa parte de adaptação, ele comentou para o canal que desde 2015, lá na época da Saban ainda, em Dino Charge, a Saban não queria mais adaptar as séries Super Sentai ao pé da letra, digamos assim, com episódios muito parecidos. Eles queriam pegar o material que vinha do Japão e a partir daí criar uma história praticamente do zero, como foi o caso de RPM e como foi o caso de Dino Charge. Quando você assiste Dino Charge e você assiste a contraparte japonesa, que é Kyoryuger, são materiais bem distintos. E assim foi acontecendo nas temporadas seguintes. Não estou chegando aqui na qualidade, se você gostou ou não, mas se você assistir Ninja Steel, por exemplo, Beast Morphers e Dino Fury, são temporadas bem diferentes do material que vem lá do Japão. Rafael, a Toei tem algum tipo de interferência em Power Rangers? Eles escrevem alguma coisa, eles decidem o que vai acontecer em uma temporada X ou em uma temporada Y? Não. Segundo o Simon, a participação da Toei nas temporadas é basicamente na parte de fornecer adereços, fantasias, props, acessórios e também quando eles precisam de recursos digitais. Eles não interferem na produção ou roteiro, embora quando um roteiro de Power Rangers está pronto, ele passa pela Toei para eles avaliarem. Acredito, para não fugir muito do que é a essência de Power Rangers / Super Sentai. E não passa só pela mão da Toei, passa pela mão de um bocado de gente da própria empresa, seja Saban, Hasbro ou Disney na época, pela Toei e também para parceiros. Então, antes de sair uma temporada, antes de sair um determinado episódio, passa por uma série de aprovações. E um detalhe, voltando para essa parte de adereços da Toei, se eles não forem mais utilizáveis, a Hasbro, Saban ou Disney pode pagar pela produção de novos acessórios ou fantasias, ou criar do zero, como foi o caso da Solon. A Solon, que é a companheira lá de Dino Fury, ela teve o design feito pela Hasbro, mas quem confeccionou a fantasia foi a Toei. E um detalhe muito legal, uma curiosidade, é que o processo de seleção dos adereços e sua posterior remessa do Japão para a Nova Zelândia levava 3 meses, então bastante tempo para esse material chegar nas mãos da galera de Power Rangers. Na época das adaptações, como é que funcionava o processo de escolher um Sentai e de recusar outro? O Simon também comenta isso na entrevista. Quando eles querem recusar um Super Sentai, como aconteceu com Tokyuja, por exemplo, que é o Super Sentai dos trens, isso passa por uma série de pessoas, não só a Hasbro, uma equipe envolvida, incluindo a própria Toei, decide se aquele material ou não ele serve para ser levado para o ocidente. E acontece também o seguinte, os vilões lá de Ryu Soldier não combinavam com a história que eles queriam contar em Dino Fury, então eles acharam melhor pegar aquele visual da vilã de Tokyuja, a Madame Noir, que virou a Void Queen, já que esse Super Sentai não seria adaptado. Então eles podem pegar um material aqui e ali para construir a temporada que eles querem fazer. Por fim, mais 2 perguntas que foram bem legais. Uma era sobre Cosmic Fury. O canal ele perguntou mais uma vez, porque isso foi perguntado em outras entrevistas, se realmente a Hasbro queria seguir por um caminho original. E sim, a Hasbro não queria mais adaptar nenhuma série Super Sentai. Cosmic Fury foi um primeiro passo, digamos assim. Eles criaram os trajes basicamente do zero. Claro que tem um elemento aqui e ali de Dino Fury, que por sua vez vem de Ryu Soldier, mas era para ser um material original. E na época a Toei entrou em contato com a Hasbro perguntando se eles queriam fantasias de monstros de outras séries Super Sentai, por isso que tem uma grande mistura nos monstros de Cosmic Fury, e a Hasbro aceitou, porque caso contrário a Toei iria destruir todos aqueles monstros que a gente viu em Cosmic Fury.
iria queimá-los, literalmente. E aí, para finalizar, perguntaram para o Simon se ele teria interesse de adaptar alguma série Super Sentai e se ele tem alguma vontade de voltar para Power Rangers. Ele comentou que sim, que ele gosta muito de trabalhar com Power Rangers. Ele não é um fã da franquia como a gente, mas ele amou trabalhar todos esses anos e voltaria. Isso é muito legal porque eu gosto muito do trabalho dele. Ele era bem dedicado, ele queria entregar um material de qualidade, mas nessa parte de adaptação ele não queria mais adaptar. E ele já falou isso várias vezes em entrevistas e redes sociais. Porém, ele achou muito interessante os trajes da série Super Sentai King Oja, que realmente são uniformes belíssimos. Ele queria utilizar de alguma maneira não só os uniformes, como também os cockpits, né, que é a sala de comando dos robôs da série. Mas que seria muito difícil de trabalhar com essa série, porque todas as lutas de chão, né, as lutas sem ser em Zord e Megazord, teriam que ser refeitas, porque lá em King Oja tudo é feito de forma digital, bem a cara do Japão. Seria um grande desafio para a Hasbro caso pegasse esse Super Sentai. Mas sim, é uma entrevista muito bacana, mostra pra gente de fato como é que funciona esse modelo de adaptação. Então a Hasbro tem sempre que tratar com a Toei, ou a Saban, ou a Disney. E sim, eles têm direitos de distribuição de Super Sentai para o Ocidente. Mas quando eles querem adaptar, eles precisam escolher uma série, seja uma série mais antiga ou uma série mais atual de Super Sentai. Mas e você que está do outro lado, o que achou desse conteúdo? Deixa aqui na seção de comentários. Não esquece, é claro, de seguir o Mega Power Brasil nas redes sociais. Estamos em praticamente todos os lugares, Twitter, Instagram, Blue Sky, enfim. E também deixa, galera, como eu disse no início do vídeo, o seu gostei e calma, não vai embora ainda. Se você quer ajudar o Mega Power Brasil, além de um like, além de um compartilhamento, além de um comentário, tem 3 formas diferentes. A primeira delas é através do Megapix, que é esse QR Code que está aparecendo aqui em cima, onde você pode contribuir com o valor que você quiser. Se você está aqui no YouTube, tem o botão Seja Membro, onde você contribui com um valor fixo todo mês e tem direito a uma série de benefícios aqui no canal. E também o nosso Apoia-se, que é uma plataforma fora do YouTube, onde você pode escolher um valor personalizado, o que melhor couber em seu bolso. Fazendo isso, você vira parte do nosso seleto grupo de heróis como Rafael de Paula, Carlos Alberto Petroni, Antonino Rodrigo Matos, Alan de Gama e toda essa galera épica, mó fenomenal que está aparecendo aqui na tela. Gente, nos vemos muito em breve e que o poder o proteja.